Ó, gastronomia, uma coisa que a gente não estudou a faculdade, formou não. Você forma todos os dias. Todos os dias tem uma pessoa passando na televisão, passando perto de você, conversando com você sobre um prato, e você vai aprender a fazer. Todo dia você está aprendendo. Não sente aquele lá em cima que você já é um chefe de cozinha, não. Tá sempre aprendendo com lá de baixo, porque o lá de baixo também sabe muito. Meu sonho é ter um grande restaurante. Mas pela minha idade eu acho que eu não vou ter um grande restaurante, mas eu tenho um restaurante. E trabalhei em várias cozinhas, trabalhei em cozinha francesa, trabalhei em cozinha portuguesa, sei que fazer comida baiana. E na casa da minha mãe, você sabe que no interior, porco e galinha não falta, e peixe. Ainda bem. Isso aí não falta. Então, minha mãe fazia diretamente, sempre fazia no domingo, uma galinhada. Matava a galinha, limpava, ferventava ela, depois punha aquela galinha para cozinhar. Quando ela estava pré-cozida, ela colocava ali dentro daquela galinha o arroz e os cozimentos. Cozimento, o que é cozimento? Cozimento era coentro, pimentão, tomate, cebola. Aí colocava tudo ali dentro e depois ela punha mais água e deixava cozinhar. Aquele cozinhava que não ficava papa não, ficava um arroz muito gostoso, que chamava galinhada, do interior. Só que lá no interior, a galinhada da minha mãe não tinha os ingredientes que eu vou trabalhar aqui hoje. Que hoje eu estou trazendo aqui uma galinhada, e estou trazendo nessa galinhada ovos de codorna e champignon. Eu nasci numa cidadezinha pequena, perto de Diamantina, chamada Santo Hipólito, aonde que eu visitei, agora tinha 63 anos que eu não ia lá, e eu visitei hoje, esse ano, mês de julho, eu fiz uma visita lá para me ver se a minha cidadezinha não existia, mas está linda, maravilhosa. Ai, que amor! Adorei a minha cidade, estou com vontade de voltar. E de lá, eu mudei para uma outra cidade que chamava Vaz da Palma, fica perto de Pirapora e Montes Claros. Então, nessa cidade, eu passei toda a minha juventude, minha adolescência, minha juventude. Casei nessa cidade, porque antes de eu casar, eu fui trabalhar num lugar, numa mina de carvão, nos fornos, num lugar que tinha forno de carvão. E lá tinha um acampamento. E lá nesse lugar, eu fui dar aula para os meninos do povo que trabalhavam no acampamento. E quando eu fui dar aula nesse lugar, eu sentia muito sozinha. Então, quando os meninos estavam escrevendo, eu ficava sempre na janela da escola olhando. E nem olhando na janela da escola, eu vistei uma bateria de forno de carvão. E nessa bateria eu vistei um rapaz, aonde que chamou muito a minha atenção. Eu falava, gente, aquele rapaz sozinho trabalhando na bateria ali. Todo dia eu ficava olhando aquele negócio lá. Aí eu conheci esse rapaz, nós namoramos. Eu vim para Vaz da Palma depois ele veio, nós casamos. E aí ele veio trabalhar em Belo Horizonte. E aí depois que ele veio trabalhar em Belo Horizonte, eu vim também. E aí até hoje eu moro em Belo Horizonte. Tenho 7 filhos desse casamento maravilhoso, que é a coisa mais maravilhosa esses filhos. E sou muito feliz com a família que eu tenho. Em 1984, meu esposo, nós separamos. E ele chegou perto de mim e falou comigo que ele ia embora. E naquela época não tinha obrigado a pensão. Então a senhora ficou sozinha? E eu não era essa pessoa hoje, que eu sou instruída igual eu sou hoje. Eu era aquela mulher mais pacata do interior, que tinha vindo para a cidade grande. Então, quando eu me senti naquele estado, eu pensei comigo assim, o que eu vou fazer agora? Mas Deus me deu uma luz. Eu vou trabalhar. Trabalhar. Aí eu regacei a manga da camisa, como eu não tinha formação de nada, aí eu fui trabalhar em casa de família, eu fui dar roupa para os outros, fazer faxina. E um dia eu estava trabalhando em uma casa, que o filho da dona trabalhava numa gráfica. Aí eu peguei e falei com a dona assim, falei, sua dona Maria, fala com o filho da senhora se não arruma um serviço para mim. Na gráfica ele trabalha, porque eu tenho meus meninos. Aí, no outro dia ele foi trabalhar, aí ele veio e falou comigo, arrumei um serviço para você na gráfica. E eu fui trabalhar na gráfica, a gráfica chamava Picheria. Aí eu fui trabalhar na gráfica, de faxineira. Trabalhei nesse serviço 5 anos, foi meu primeiro emprego.
mas eu tinha o sonho de um dia ser cozinheira. Um dia uma colega minha falou comigo assim, ela saiu 2 vagas para mim, de restaurante. Você quer uma? Eu falei, quero. Aí quando eu cheguei lá no restaurante, que eu olhei assim, o restaurante, aquele tamanho, aquilo tudo, aquelas panelas todas, eu falei, Jesus. Aí eu peguei, entrei, o moço falou comigo assim, e eu tava sem armadilha, eu tava hoje. Aí ele virou pra mim assim, você tem certeza que você quer trabalhar no cozinha de restaurante? Eu falei, tenho. Aí ele falou, então você vai arrumar as coisas para as pessoas, para as cozinheiras de manhã. Você vem à tarde, faz o preparo, e de manhã elas cozinham. Eu falei, tá bom. Aí eu ia todo dia, 2 horas, e trabalhava até 9 da noite, fazendo o preparo. Aí quando foi um dia, faltou uma cozinheira, ele falou assim, amanhã você vai vir de manhã, e tá faltando uma cozinheira. Eu falei, Então a senhora também nunca correu de desafio? Não. Aí a moça falou comigo assim, eu disse, eu já coloquei a água do arroz aí, já tem o óleo, já tem o sal, o tempero, e quando ferver você coloca o arroz. E o arroz já estava medido lá. Aí o que eu fiz? Eu fui lá na panela, peguei aquela água, virei no balde de medir, medi o tanto de água, tornei voltar para a panela e falei, agora eu sei fazer o arroz. Aí eu medi a água, aí fiz o arroz ficou excelente. Porque a gente tem que ter vontade, ter visão. A cozinha mudou minha vida, o circuito me mudou mais ainda. Porque o circuito me trouxe a outras pessoas. Eu toda a vida fui humilde e sou humilde. Mas assim, o meu argumento, hoje em dia é outro. Agora eu sei conversar com os outros, primeiro eu chorava, agora eu não choro mais. Eu quero dizer para as mães que não baixasse a cabeça quando estiver passando problema na vida pessoal, ou com o esposo, ou com o filho, não baixa a cabeça. Seu filho não é o primeiro nem é o último. Você vai, se tiver fé em Deus, seu filho vai ser um homem muito abençoado, muito guerreiro, porque a gente hoje em dia não pode desistir do que Deus coloca em nossas mãos. Porque ser mãe é uma diva de Deus. Então por isso que quando Deus coloca um filho na nossa mão, é para que nós cuidamos e damos direção para eles.